sei como que está aí. Tá bom? Glória a Deus. Então, olha, gente boa, estamos aqui, experiências, vocês vão dizendo aí também, experiências de ângulo, não é? Aproximamos mais, distanciamos mais, ampliamos mais, diminuímos mais. O importante é que a aula seja bênção, não é? Amém. Porque eu vou dizer a vocês, se imagem, não é? Se Photoshop, se coach resolvesse muita coisa na nossa vida, nós estamos muito longe. E não é por aí o caminho é processual, tudo na vida tem um preço. Como diz o ditado popular, não existe almoços grátis. Tudo na vida tem que se dar preço, tem que trabalhar, não é? Já alguém disse que 90% é 10% é unção, ou inspiração, 90% é transpiração. Veja bem, 90% transpiração, 10% inspiração. Então tem que se trabalhar para que a inspiração ela se realize. Bem-vindos à aula, bem-vindos vocês que estão na plataforma digital. Um abraço para os nossos irmãos de Cepam, lá de Catuípe, Ijuí, lá de Guarani das Missões, enfim, são tantas cidades, agora Santa Catarina, Paraná, irmãos também, experiências com o Criador, no Paraná, muitas igrejas, e nós vamos conhecer mais igrejas ainda, levando a palavra. Então, bem-vindos, Senhor, bem-vindos aqui aos alunos presenciais da Renovo, esses discípulos abençoados, que vão enviar um abraço e vão enviar uma saudação abençoada para os nossos que estão assistindo pela plataforma digital no YouTube. Vocês concordam em abraçá-los, em abençoá-los? Digam um forte amém. Amém. Valeu, coisa maravilhosa. Continuamos a aula então da página 29 a 33 hoje. Página 29 a página 33, e o som já está chegando, não é? Já estamos aí com um som estereofônico para que todos possam ouvir e se deleitar com as respectivas vozes que estão espalhadas aqui no auditório. Que maravilha, hein? Capítulo 3 hoje, e vai começar com a Emília. A Emília vai iniciar a leitura, página 29. Nossa disciplina é a genuína autoridade e submissão. É o tema que estamos desenvolvendo. O tema que estamos desenvolvendo, a genuína autoridade e submissão, e o tópico razão e pensamento. Amém? Razão e pensamento. Vamos lá então. Razão e pensamento. Um projeto maravilhoso. O homem. O homem foi criado um ser tripartido, ou seja, composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Seu corpo foi feito do pó da terra, portanto, totalmente terreno. Deus soprou-lhe, então, nas narinas o fôlego de vida, que em hebraico é Neshama. Esta mesma palavra foi usada em Provérbios 20, 27 e traduzida como o espírito do homem. Vemos que o sopro divino formou o espírito do homem como um recipiente para ele receber Deus dentro de si. Logo, o espírito não é terreno. Como resultado, após a formação do seu espírito, o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, 7. Amém. Até. Então nós vamos abordar um assunto hoje que está dentro também da explanação do estudo, e é importante porque já li várias vezes, já estudei esse assunto, já desenvolvi, ministrei, preguei sobre esse tema, sobre o homem tripartido, e a cada dia eu chego à conclusão de que a batalha que nós enfrentamos, o ambiente, todo o enredo que nós vivemos no cosmos, no mundo, isso que nós chamamos de mundo, os desafios no sistema pós-queda. Há um sistema antes da queda e há um sistema pós-queda. Nós já falamos sobre isso. Há um sistema antes da rebelião, há outro sistema depois da rebelião, do qual teologicamente, doutrinariamente, nos estudos e catalogando aí na Bíblia textos e experiências
nós chamamos de mundo, sistema, coisas que governam. Paulo diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, poderes, dominadores. Está muito claro lá em Efésios 6, do versículo 10 até o 17, mais ou menos. E aí, nós compreendemos que, na realidade, este homem criado, esse homem que é complexo, não é um homem, não é um robô. O homem não é um autômato, um robô que você controla. O homem se tornou autônomo. Ele já era autônomo quando foi criado, mas ele era autônomo dentro dos princípios, dentro dos valores daquele mundo, daquele universo, daquele cosmos primário que Deus tinha criado para o bem do homem, do qual, se ele se alimentasse, se unisse, do qual, se ele se aproximasse mais de Deus ele adquiriria. Esse era o projeto de Deus e continua sendo. Entretanto, este homem cai e ele entra num novo sistema. Então, esse ser complexo que foi criado para se enquadrar, para se alinhar com o sistema de Deus, obedecendo, agindo, trabalhando em prol ao sistema de Deus, esse homem colocou em xeque. Satanás colocou em dúvida, vendeu o produto e o homem comprou, colocou dúvida na mente dele e ele, a partir daí, começou a viver o seu próprio mundo, o seu próprio sistema. A partir da queda, cria dentro do homem um governo, um sistema. Ele agora é governado pela sua alma, pela sua vontade, pensamento, não é? Uma das coisas que é interessante, que o homem, ele estava nu, no ambiente, nu, não sabe, não sei se o corpo do homem, a estrutura anatômica do homem, era parecida com essa. Talvez até nisso o homem foi perdendo aquilo que era a sua roupagem. Havia uma roupagem no homem que não lhe trazia nenhuma questão de vergonha, de pecado, de condenação. A partir do pecado, o homem não procura Deus e vai procurar fazer a sua própria roupa. Já começa aí na mente do homem idealizar a forma de tapar, de esconder o seu erro. Essa é a tendência do mundo, esconder o erro, esconder o pecado. O homem tenta esconder o seu pecado, como nós vemos nessa literalidade ou linguagem, para que nós possamos entender do Gênesis. E aí Deus cria esse ser complexo, que nós chamamos de ser tripartido. Não encontramos na Bíblia nenhum autor, nenhum escritor, nenhum apóstolo, nem profeta. Não há nenhuma pessoa na Bíblia que diz assim, ou que revela assim, porque Deus criou o homem, primeiro espírito, depois alma, depois corpo, e ele foi juntando tudo. Não há dentro da Bíblia uma explanação, uma construção assim sistemática do homem, mas pela leitura, pela interpretação, pelo conhecimento que temos das Escrituras e pela nossa própria experiência de fé, nós chegamos à conclusão de que o homem, ele tem essas três partes: espírito, alma e corpo. E todas essas partes foram afetadas na rebelião. Elas foram construídas, elas foram entretecidas por Deus para um propósito, que nós vamos ver aqui. Mas Satanás desviou esse propósito. Esse ser maravilhoso que tinha sido criado para ser um ser eterno, morreu. O homem, quando ele rebelou-se contra Deus, quando ele entrou em rebelião, ele não morreu fisicamente, não houve uma morte biológica, não houve lá um ataque cardíaco, não houve lá um AVC, nós não vemos o homem morrendo, mas nós vemos uma morte espiritual, e é disso que Deus estava falando. Pior do que uma morte física, uma morte espiritual. O homem que deveria se alimentar da árvore da vida, se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir dali ele toma o antídoto da morte. Ele produz nele a morte, através desse antídoto, desse se alimentar, se nutrir dessa árvore, da qual Deus lhe havia proibido de comer. Então, dito isso, sobre essa razão e pensamento de todo o projeto de Deus, vamos ver então a divisão aí do primeiro tópico. A primeira divisão
A Emília vai ler para nós a primeira divisão do tópico. Por favor, Emília. 1.1. Então, processo Divino na criação humana. Um ser tripartido. Conceito teológico, tricótomo. Então, um ser tripartido. No conceito teológico, se você for uma teologia sistemática, por exemplo, você vai ver tricótomo. O homem é espírito, o homem é corpo. Tricótomo de 3. Tricotomia. De onde vem a palavra também, a tricotomia. Tem a palavra anatomia. Então, dois entes, duas áreas. Uma espiritual, uma psíquica e uma física. Espírito vem de Deus. Alma é gerada pela união. Deus sopra no homem o espírito de vida. Deus tinha feito o homem, criou o homem. Imagine aqui, tá? Nessa linguagem. Deus fazendo o homem, criando o homem. Quanto tempo isso durou, essa criação? Foi imediata? Foi na hora? Deus pode fazer na hora, Deus pode fazer em segundos, Deus pode trazer a existência, como Deus pode também usar toda a terra. Diz que Deus, do pó da terra, Deus formou do pó da terra. Deus pode ordenar e sua mão vai formando. Não sei quanto tempo, como eu disse, eu não posso fazer medição antes do tempo. Eu não conheço. Tempo e espaço é um conceito que eu conheço, mas antes do pecado não havia conceito tempo e espaço. Então não se sabe, não dá para você entender o tempo que durou essa criação. Eu sei que quando o homem é criado, sua anatomia é formada, Deus sopra nele o quê? O espírito de vida, e o homem torna-se alma vivente. Está vendo? Um corpo ali inanimado, anatomicamente não é? Morto, como um boneco, por exemplo, um recipiente vazio, como uma garrafa de água, de plástico vazia. Deus enche de água, aí é conteúdo aqui dentro. Quando Deus sopra no espírito do homem, o homem se torna alma vivente, consciência, o homem desperta, e aí ele se dá conta de que ele, penso logo, existe, se dá conta de que ele é um ser existente. Alma é se dar conta de que eu sou um ser existente. Toda vez que eu levanto de manhã, abro os olhos e respiro, sei que estou levantando, oro ao Senhor, eu estou tendo consciência de que eu sou um ser vivente. Aí o ser vivente vem à luz. O que é o ser vivente? É a conjugação do Espírito de Deus soprando no recipiente, formando a alma, que está bem no meio, pode ver, é mediadora. A alma é a moderadora entre o Espírito e o corpo. Por isso que no Novo Testamento a Bíblia fala o quê? Não deis lugar ao diabo, andai no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Quando o meu espírito anda no Espírito do Senhor, a minha alma obedece ao Espírito do Senhor e ela transmite ao meu corpo essa obediência em minhas ações. Quando a minha alma, ela pende para a carne, quando a carne prevalece, na Bíblia chama sarque, essa natureza pecaminosa, o que acontece? A minha alma também absorve e o meu corpo começa a produzir atos carnais, e meu espírito vai enfraquecendo, ele vai extinguindo. Que Deus tenha misericórdia de nós. 1.2 então é criado um ser tripartido, leu, não é? A Emília, tricótomo. 1.2, 3 partes: corpo, alma e espírito. então 3 partes, não é? Não dá para, eu não consigo, eu falei na aula passada que eu não consigo dividir. A única ação que eu tenho e proposta que eu tenho de divisão desses entes, dessas partes, corpo, alma e espírito, a única ideia que eu tenho está lá em Hebreus 4:12, que nós já lemos. Porque a palavra do Senhor é verdadeira e eficaz. Porque a palavra de Deus é poderosa, é eficaz, e ela é apta para discernir os atos e intenções do coração, e divide alma, espírito, juntas e medulas. Então só a palavra do Senhor tem a capacidade de dividir. Posso dissecar um corpo aqui,
Morreu um irmão querido, muito santo. Imaginemos aí, um irmão santo faleceu, né? Um santo. Não vou colocar a Mila agora, porque ela é mais santa entre nós. Mas de repente a Mila é a nossa santa Mila. Feito o senhor resolve chamar a Mila. Estamos aqui tristes, a Mila foi. E aí eu falo, não, vou fazer uma dissecação aqui. Onde que está o espírito da Mila? Onde está a alma? Eu não vou encontrar. Eu vou só ver o corpo da Mila aqui. Porque esses entes sutis, você não consegue detectar em laboratório. Não há instrumento, é só a palavra de Deus que consegue dividir espírito, alma, juntas e medulas. Espírito, alma, juntas e medulas, parte do corpo. Quem estuda anatomia sabe disso. Nós temos ali um candidato à medicina, que é o Miguel, com um jeito de feitão de médico. Então, vamos lá, gente boa. 1.3. Torna-se completo pelo sopro de vida, espírito. Torna-se completo pelo sopro de vida. Então, o homem, sua anatomia, o recipiente, o Senhor sopra o espírito nele e ele torna-se consciente. Ele é completo como ser. Já conversa, já fala, já pensa, tem ideias, né? Tem uma capacidade tremenda, porque ele dá o nome a todos os animais. Olha o intelecto desse homem, a capacidade que esse homem tem, de telepática, vamos dizer assim. Vamos usar esse termo. Eu não gosto dessa palavra telepatia, porque eu creio que não havia telepatia antes. Telepatia é uma coisa muito pequena, é muito limitada ainda para o poder que Deus tinha dado a esse homem, de convocar todos os animais, dar nome, interagir com eles, com liberdade, com intimidade, conhecer todos, povoar a terra. Imagina, para um homem, Deus criou vários animais. Que Deus criou o peixe, Deus criou o animal que rasteja, Deus criou o quadrúpede, Deus criou as aves. Imagina o homem conversar com a ave. Como é que ele fazia? Vai conversar com uma águia. Lá nós não pensamos nisso, na capacidade que esse homem tinha. Dá um salto, está lá. Tempo, espaço, conceito, né, de força de gravidade, tudo era numa outra dimensão, com outras leis que nós nem sequer pensamos, não tem ideia. Entretanto, esse era o universo do homem que Deus tinha criado. Que maravilha, hein? E a palavra do Senhor diz que o Senhor vinha conversar com o homem na viração do dia, dessas eras. Deus vinha falar com o homem, conversar, colocar em ordem as coisas. Não é maravilhoso isso? Ele quer restaurar a nossa vida para que nós voltemos a esse estágio maravilhoso. Em Jesus Cristo é muito mais do que Adão ainda, é o próprio Filho de Deus. Amém? Porque Adão, se nós estivéssemos em Adão, ainda que fôssemos restaurados em Adão, nós íamos ser restaurados segundo a criatura de Deus. Mas agora nós somos restaurados em Jesus, segundo o Filho de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Por isso que nós somos filhos também. Que coisa maravilhosa. Não é extraordinário isso? 1.4, Emília. Corpo, recipiente, mais sopro de vida, espírito, igual ser completo, alma vivente. Ok? Acho que aí já deu para ter uma ideia. Ok? Então o pastor Bonani está falando aqui que eu creio dentro dessa linha de pensamento. E vou dizer mais. Hoje a ciência, algumas áreas da ciência já está chegando a essa conclusão. A própria ciência. Hoje, com o avanço tecnológico da neurociência, com o avanço da física quântica, dividindo moléculas, há anos atrás, os filósofos queriam encontrar qual era a razão da existência, como que os corpos se formavam, como é que um corpo humano se formava, um corpo de um animal, como é que uma cadeira, como uma madeira, sei lá, água, uma pedra, como é que era conjunto disso para formar aquilo? Aí começaram a estudar, a pensar, surgiu a palavra átomo, que na cabeça deles era a menor partícula que havia, um átomo unindo a outro átomo, dependendo, né, da qualidade da partícula, dava um sistema, um corpo.
materializava algo. E agora, depois de alguns anos, descobriram que o átomo não é a menor partícula, tem a subpartícula do átomo, que dá para dividir. E não sei se vocês sabem que um átomo, 99% do átomo é espaço vazio. Sabiam disso ou não? 99% de um átomo é espaço vazio. Eu vou explicar. Comparação. Imagine a cabeça de um alfinete. Quem já viu um alfinete? Nós vamos no Campo da Maia ali. Coloca no centro do Campo da Maia aquele alfinete. Aquele é o núcleo do átomo. O resto é para o espaço vazio. É mais ou menos isso. Para vocês terem uma ideia. Até onde a ciência está chegando. A maravilhosa ciência. Então, meu irmão, Deus é tremendo, não é? Falar de coisas de Deus é fantástico. Agora continuamos a leitura, página 30. Não, peraí, página 29 ainda. Temos o último parágrafo da página 29, que será agora a Luciene. Para melhor compreender o espírito humano, convém observar suas funções ou suas partes: comunhão, intuição e consciência. A bem da verdade, essas divisões ou partições, como a que está também no próximo parágrafo, não estão expressas nem definidas de modo didático na Bíblia, mas dependem-se dos versículos e dos ensinamentos bíblicos que elas de fato existem, além de serem claramente percebidas pelo cristão. Essas partes ou funções são marcadamente interrelacionadas e se conduzem em coordenação. A comunhão é o que nos possibilita contactar Deus para permanecer em sua presença, a fim de adorá-lo e ouvi-lo. Eu acho que é muito bom nós ler um pouco os textos aqui. Eu pedi para vocês, eu enviei uma mensagem: leiam os textos do estudo, que vocês vão ler e já vão vir conscientes daquilo que é, por exemplo, a comunhão. O Espírito, um dos itens, uma das funções do Espírito é a comunhão, e ela que nos aproxima de Deus. Ou seja, o Espírito é aquele que produz a comunhão para com o Espírito de Deus. Então, essa via de meu espírito é o receptor, o Espírito de Deus é o emissor. O emissor transmite, o receptor recebe. E essa relação, esse contato chama-se comunhão. Lucas capítulo 1, verso 47. Quem pode ler para nós? Pode ler, esposa. E meu espírito exulta em Deus e meu Salvador. É o cântico de Maria. Minha alma, olha, veja bem, interessante esse cântico aí. Se nós lermos o 1,46. O que diz aí o 1,46? Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus e em meu Salvador. Você viu que Maria já faz a diferença aí? Ela já divide no louvor dela, na adoração. Minha alma engrandece ao Senhor, porque o meu espírito entrou em comunhão com o meu Salvador. Por isso a minha alma engrandece, o meu espírito contatou. O meu espírito é espírito de comunhão. Então, um dos itens do espírito é comunhão. Continuamos a leitura. Quanto à intuição, é o que nos faz ter uma percepção, um sentimento diretamente de Deus. Marcos 2,8. Vamos ver então o que é intuição, que também pode ser chamado discernimento, ok? Intuição também pode ser discernimento, discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual. Discernimento. Então temos aí, creio que é Marcos 2,8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Lê mais uma vez, Lu. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Viu Jesus falando? E Jesus conhecendo o homem em seu espírito. E Paulo depois disso: é através do espírito que nós comunicamos, os espirituais comunicam-se com os espirituais. Isso é chamado de discernimento, intuição. Sabe que tem muito no meio evangélico? Boa intenção.
e pouca intuição. Boa intenção não serve. Eu tenho boa intenção de pregar, eu tenho boa intenção de profetizar, eu tenho boa intenção de falar língua estranha. Agora eu tenho uma intuição bem desenvolvida, bem disciplinada. Só quem é espiritual entende isso. Então o espírito, uma das funções é a intuição. Continuemos a leitura. E a consciência é a parte do espírito humano que se encarrega de comunicar à alma o que foi percebido através da intuição, como resultado da comunhão. Tá vendo? Então, comunhão me aproxima de Deus e faz com que Deus desperte o meu espírito para o quê? Para o discernimento, para a intuição. Uma vez que a comunhão produz intuição em mim, aí sim há a consciência. Eu vou decidir, eu vou tomar uma posição, vou tomar uma decisão, estou orando, vou pegar um caminho. Qual caminho que eu vou tomar? Aí eu tenho consciência da decisão que eu preciso tomar e vou nela. Vamos lá, aí já está consciência. A consciência. Atos 17, 16. Encontrou aí, esposa? Enquanto os esperava em Atenas, seu espírito inflamava-se dentro dele ao ver a cidade cheia de ídolos. Olha aí, Paulo estava em Atenas e o espírito de Paulo estava revoltado, no bom sentido, porque ele via a cidade tomada, a cidade estava saturada de entidades, de deuses, de imagens, e no seu espírito ele teve a consciência de que aquilo não era bom. Ele vai e começa a ministrar lá em Atenas, pregar o Evangelho. Então esse é dentro dessa ideia que nós temos que trabalhar. Nosso espírito ele tem que ter comunhão, nosso espírito tem que ter boa intuição e nosso espírito tem que ter boa consciência, para que esses três valores, essas três verdades possam governar as nossas vidas. Ok, então eu creio aqui, alma, não é? Vamos lá para a alma. A consciência modera a alma e comunica-lhe a palavra de Deus. A alma, por sua vez, também pode ser esquadrinhada, observando-se suas três partes: mente, emoção e vontade. Amém. Então vamos aqui, ponto 2, vamos desenvolver um pouquinho mais sobre o espírito, depois vamos falar da alma. Então, segunda divisão do tópico, Luciene. Tópico 2, função do espírito humano. Provérbios 20 e 27. Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Como nós vemos aqui, Neshama, que está em Gênesis, Neshama, que está em Provérbios 20 e 27, que fala do sopro. O sopro do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Vamos lá. 2.1. Comunhão. Ouvir, adorar, orar, louvar a Deus. Comunhão, né? Nós já lemos aí. É você ouvir, adorar, louvar a Deus. Ponto 2, 2.2. Intuição ou discernimento. Então, Lê os versículos. nós já lemos, não é? Intuição ou discernimento. Eu estou, não é? Compreendi, eu tive comunhão, agora eu tenho um discernimento. Eu tenho que tomar essa decisão. Jesus andava por discernimento. Jesus não andava por acaso, não. A agenda de Jesus era discernimento. A pauta do dia de Jesus era discernimento. E dos apóstolos também era discernimento. Oravam para tomar decisões, para que não tomassem decisões erradas. Aí o Senhor trazia para eles a intuição, aquele caminho, revelava e eles caminhavam. Isso não anula uma forma de Deus revelar de forma visível, mostrar uma porta aberta, mostrar uma situação, mas Deus trabalha dentro do nosso espírito. É pela fé, uma coisa tremenda, e Ele vai nos conduzindo. Já teve essa experiência? Você teve aquela intuição forte, aquele discernimento forte? Não, essa é agora, essa decisão, se eu não tomar agora, eu vou perder a bênção. E você toma, e Deus abençoa. Não? Aí você toma a bênção e é abençoado. Também toma na cabeça, toma uma paulada, né? Toma uma decisão errada. Tem a consequência.
Então nós vivemos entre essa batalha entre discernimento. Geralmente o discernimento que vem do Espírito, ele é processual, ele não é objetivo, ele não é rápido, ele não é feito assim, com euforia. Ele é processual, através de oração, para que não demos nenhum passo em falso. Aleluia! 2.3. Consciência, parte que governa, livre-arbítrio, compreende, avalia, decide. Está vendo? Consciência é a parte que governa, livre-arbítrio. Compreende, avalia, decide. Estamos tendo uma aula de psicologia espiritual hoje, tremendo, né? Vendo o nosso ser, como o nosso ser não é só, amado, não é ficar enchendo aí de carapau, de bacalhau, que é bom, é gostoso, mas como disse a Emília, pastor, tem que cuidar também, senão quando a carcaça aqui está acostumada, irmão, sabe? Quando aqui está acostumado aquele cozidinho gostoso, a portuguesa, um pãozinho de manhã, você vai ter que ir quebrando a barreira. Não, disciplinar o corpo não é fácil, dói, porque nosso estômago e muito, porque está acostumado, mas nós temos que lutar, colocar, Senhor, me ajuda, a alma tem que se submeter. Se eu deixar a alma na carne, o estrago é grande, então tem que se submeter. Agora vamos continuar a leitura. Quem é a voz simpática, abençoada, que vai ler agora? Carmen, aleluia. Nossa voz portuguesa, com certeza uma discípula portuguesa. Vamos lá. A alma seria, em suma, nossa pessoa. É onde está a nossa personalidade. A mente é percebida como a parte líder. É por meio dela que tomamos conhecimento daquilo que a consciência nos comunica e que em seguida se submete à apreciação da emoção para a vontade. Está na página? 31, lá em cima. Ok. Olha, vou pedir para você novamente voltar à página 30, só para a gente reforçar, tá bem? No último parágrafo da página 30, por favor, Carmen. A alma, por sua vez, tá? A alma, por sua vez, também pode ser esquadrinhada, observando-se suas três partes: mente, emoção e vontade. A alma seria, em suma, nossa pessoa. É onde está a nossa personalidade. A mente é percebida como a parte líder. É por meio dela que tomamos conhecimento daquilo que a consciência nos comunica e que, em seguida, se submete à apreciação da emoção para a vontade, fazer sua deliberação. Depois deste processo, o corpo é acionado para executar o que Deus falou. Assim sendo, vemos que o homem foi maravilhosamente criado para ter comunhão com Deus e agir segundo sua palavra. Agora entendemos porque Deus colocou o homem diante da árvore da vida. Era para ele receber a vida divina em seu espírito e por alimentar-se continuamente dela. A natureza divina tomaria conta da natureza humana para, por fim, o homem poder participar do reino eterno de nosso Senhor. 2 Pedro 1, 3, 11. Então depois leiam, se vocês leram, repitam essa leitura. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. É uma síntese de todo o envolvimento do nosso espírito, alma e corpo nesse mundo que nós vivemos, não é? Então vamos para a terceira divisão aí do tópico de hoje, terceiro ponto, Carmen, aqui no quadro. Função da alma, psique. Então a alma também no grego é a psique, onde a palavra psicologia. Livre-arbítrio. Isso, 3.1. Mente igual pensa, cataloga, interpreta, recebe. Então mente,
Mente pensa. É a mente que é na mente. A mente que eu olho aqui com a minha mente, eu vejo as cadeiras aqui e vou contar quantas cadeiras tem, não é? A mente o quê? Vai catalogando as coisas. Ela vai colocando em ordem. Eu acho interessante como a mente do homem é poderosa, né? No sentido, quem lê um pouco de história, bem, uma história antiga mesmo, desde lá, tempo da Mesopotâmia, tempo dos babilônicos, tempo daquela, não é? Pedra de Roseta. Quem já ouviu falar da Pedra de Roseta? Quem já ouviu falar? Já ouviu falar, Miguel, da Pedra de Roseta? Aquela pedra que está em hierógrafo, lá tem 3 escritos, é uma pedra que foi descoberta e tem lá os sinais, né? que são sinais que eram escritas da época e ninguém conseguia discernir. E vai lá o estudioso, começa a analisar, estuda, compreende, consegue fazer a interpretação e a leitura. Olha a mente, que vai catalogando, vai fazendo a conjunção da história. Ele já tem, não é? Mais ou menos, não é? Arqueologia, tem história, tem muitos itens que ele vai acumulando e chega a uma conclusão, vai catalogando as coisas. É que nem um livro. Você vai escrever, você pensa, você coloca a ideia, depois você vai catalogando os capítulos, as ideias vão aparecendo, até que você consegue fazer um conjunto de ideias e forma um livro, escreve. A mente tem essa capacidade, né? Tremenda, né? Um motor de carro, você vai ver, você olha o motor de carro, você fala, como é que pode? Um dia eu estava vendo aí um motor, eu falei, como é que o ser humano, o Ford, por exemplo, né, que criou o motor mecânico, como é que o homem senta, quantas tentativas ele foi, a mente dele trabalhou, mas ele chegou num dado momento em que deu certo, a máquina funcionou. Quanto trabalho? A mente catalogando, a mente pensando, a mente trabalhando, a mente ouvindo, a mente colocando tudo em ordem. 3.2. Emoção igual sentimento, desejo, líbido, sentidos. Emoção é isso, é sentimento, não é? É desejo, é libido, que é o desejo, não é? Que tem das coisas, sabor. A mente, né? Ela também tem a emoção de estar com uma pessoa, de abraçar uma pessoa, ou o sentimento de poder alimentar de algo, o sabor. Eu estou chupando uma laranja aqui, quando eu era criança, primeira vez que eu vou chupar a laranja. A minha mãe fala, é gostosa. Eu só vou saber se é gostosa se eu provar. Aí eu provo e gosto. Então, tudo isso é a mente que trabalha. Uma vez que eu senti o sabor da laranja e que a minha mente catalogou aquilo é a emoção, conjuntamente com aquilo que é a experiência, entrou em mim, eu não deixo de chupar laranja, mas eu gosto. Sumo de laranja, enfim, e outras áreas da vida, que a mente também, ela produz a emoção. 3.3. vontade igual desejo de realização, cobiça, etc. Então, e aí a vontade. A alma, ela tem vontade, desejo da realização para o bem ou para o mal. Satanás trabalhou em quem? Na mulher? Na alma. E ela, vendo que o fruto era bom para dar entendimento, sabedoria, tomou do fruto e comeu. Cobiçou. E o Senhor disse, não faça isso. Comeu. E aí, comeu e morreu. Vamos dizer, morreu. Lembra que o programa humorístico aqui em Portugal, lá no Brasil também tinha um. O cara estava contando a história, não é? Ele está no navio fazendo uma viagem, ele é um turista, né? E aí ele encontra amigos no navio. E aí começa a conversa, então, tudo bem, sua família, tudo bem. E o João, o que estou ele? Morreu. Toda vez que ele, o pessoal evitava de conversar com ele, porque quem conversava com ele morria. Então, morreu. Página 31, o engano do conhecimento. Vamos ler, para encerrarmos a aula de hoje. Mais 5 minutinhos, mais 5 minutos aí, meus alunos. Nós o engano do conhecimento. Ao enaltecer a presunção. É o Felipe que está lendo com essa voz forte? Rapaz,
Está surpreendendo, não, tá? O Felipe vai ficar com a voz forte aqui em Portugal. Eita, glória! O engano do conhecimento. Ao enaltecer a presumida vantagem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás seduziu o homem, acenando com a capacidade de decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal. Desse modo, o homem se apossou de um conhecimento que, até ali, tinha sido direito exclusivo de Deus. Gênesis 3:5 e Isaías 5:20. Ao fazer tal escolha, consentiu com o seu desligamento de Deus para assumir o comando de seu ser. A morte não foi física, mas espiritual. Seu espírito se amorteceu e perdeu a função de contatar Deus e receber dele todo o suprimento e direção. A alma isolada do espírito ganhou autonomia e vida própria, que chamamos de vida da alma. A mente, que, pelo plano de Deus, teria a função de receber sua palavra pelo Espírito, agora, independente de Deus, tem a responsabilidade de assegurar a condução de todo o ser do homem. Seu único recurso é buscar na árvore do conhecimento maior entendimento para as suas ações. Esse é o motivo da incessante busca do homem pelo conhecimento. É o conhecimento que o fundamenta para julgar o que é certo e, como resultado, tornar-se a base para as suas ações. Satanás enganou o homem com a isca que um dia o seduziu, o engodo do conhecimento, da vanglória arrogante. Uma vez enganado, o homem... Isaías 14:14. Isaías Para aqui. 14:14. Só fica um minutinho aqui. Isaías 14:14. Aqui em Portugal chama-se uma capicua. Capicua é dois números, não é? Juntos. 14:14. E diz aí, Isaías 14:14. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Subirei, olha já Satanás, subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E não foi isso que ele disse para os nossos pais? Vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Usou a mesma estratégia. Ele já estava capturado. Ele já tinha causado o auto-engano. E agora ele causa o auto-engano nos nossos pais, não é? No homem. Continuemos a leitura. Uma vez enganado, o homem desejou ter entendimento. Gênesis 3:6. E vendo que a árvore era boa para dar entendimento, a mulher tomou o seu fruto, comeu e deu ao homem. Para poder fazer o bem e, por conseguinte, agradar a Deus. O homem ali desejou poder discernir o certo do errado, para sempre fazer o certo e dessa forma contentar o Senhor. Mas o bem e o mal, tanto quanto o certo e o errado, são frutos da mesma árvore, a que produz morte, pois está totalmente desligada de Deus, que é a vida. Amém? E aí, quando eu olho para a árvore da vida, e toda aquela nossa filosofia, por que Deus permite o mal, aí você percebe que esse raciocínio é a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se o homem tivesse mantido aquela ideia, aquela esfera da árvore da vida, o bem e o mal estavam em Deus. O homem sempre andaria, não haveria o conceito bem e mal. Isso não existiria. E porque agora, nesses dias, vamos ver a divisão aí que a gente vai entender o que existe o conceito, né? Bem e mal, que mundo nós estamos vivendo, o que esse conhecimento produziu. Ponto 4 aí, pode ler para nós, Felipe. Divisão 4 aí. Na telinha. Ponto 4. O engano do conhecimento. O engano do conhecimento. 4:1. 4:1. Induzido por Satanás. Conhecimento foi induzido por quem? Satanás.
Isaías 14, 14. Ele se auto-enganou, enganou o homem. 4.2 A alma é estimulada e decide isoladamente. Aí o homem, Satanás estimula a alma do homem, que deveria obedecer à voz do Senhor, e toma uma decisão isolada. Lembra que nós falamos na aula passada? Estratégia de isolamento, o diabo trabalha com isolamento. E assim é também, em todos os níveis, mesmo em relação à família, à igreja, em relação a nós mesmos. Quantas vezes o isolamento começa a colocar a nossa vida pensando, decidindo, e por vezes esse isolamento traz resultados maus para nós. Não é bom que o homem esteja isolado, não é bom que o homem esteja só. Andarão dois juntos, mas é bom estar dois juntos. Diz que dois juntos é melhor do que um. Três juntos é melhor ainda. O cordão de 3 dobras não se arrebenta, não quebra com facilidade. Como começou a isolar, isolou, a alma ficou isolada. A alma isolada não depende de Deus, não escuta mais Deus, isolou-se da voz de Deus, ouviu a sua própria voz e caiu. 4.3 Ações, decisões, pensamentos independentes. Ações, decisões, pensamentos independentes. Por isso, meus queridos, olha, não precisamos ficar assustados com a gente vê aí no mundo, aí, na sociedade, seja ela qual for. Isso assustou, não é? Parece que, não sei, eu não estou mais nessa vibe há muito tempo, de ficar me escandalizando. Oh, meu Deus, o que aconteceu nas Olimpíadas, como falar, na abertura das Olimpíadas, e aí confunde tudo. E o homem é assim, o homem confunde arte, o homem coloca Deus onde Deus está, sim, o homem se diviniza, o homem é seu Deus próprio, toma decisões, muda de cara, muda de sexo, o homem é assim, porque é resultado desse seu isolamento e da sua independência. É chamado livre-arbítrio. Isso não há, Deus não precisa defender Deus nesses negócios. Isso é resultado, é consequência. Não precisa ficar aí, sabe? Parece que não está no meio pagão, está no nosso meio também. Tem muita gente também com alma independente no nosso meio, que não consegue, a alma está precisando ser liberta, cheia de pecado, cheia de precisando de ser livre em Cristo Jesus, dentro do nosso ambiente chamado evangélico. Está assim, não é? Hoje no Brasil o fenômeno dos desigrejados, pessoas que saíram da igreja por decepção, o número de desigrejados é maior do que o número daqueles que estão em igrejas. E os que estão em igrejas, tem muita gente, 70% é pessoas que não estão livres dentro da comunidade. Elas são pessoas que não são libertas, elas são conduzidas. Hoje eu falava até de manhã sobre esse assunto, né? Por força, por violência. Não são conduzidas com liberdade, elas são induzidas. Isso é terrível. Por um homem, por uma palavra, por medo, um toque não fácil. Paulo já diz isso em Colossenses. Se eu não tiver liberdade em Cristo Jesus e não dar por esta liberdade e a minha consciência decidir o bem e o mal, e eu saber conscientemente que terei resultados, não vale nenhum, não tem valor nenhum. Filhos reprimidos e irmãos reprimidos dentro da igreja, veste a roupa religiosa, mas a alma está ainda lá comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Onde que estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Onde que estava plantada? No Éden, no lugar mais lindo que Deus criou, mas ali estava a decisão. A igreja também é um Éden. Está lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, está a árvore da vida. Eu vou me alimentar da árvore da vida. E vai acontecer. Há 2 dias atrás se suicidou, se matou, mataram, mas parece que é suicídio. Um homem que escreveu livros, 30 livros, não é? Aí, filho do fogo, não sei o quê, mexia com o diabo, com quebra de maldição. Eu sempre achei isso
e não resistiu. O filho se suicidou com 15 anos, a mulher também morreu lá, não sei, diz que ataque, mas dizem que foi de overdose, família toda, e mantendo a aparência, porque não aguenta, as pessoas, ninguém suporta se não for liberto por Jesus Cristo. Vai ter um tempo, depois, meu amado, sai do armário. Se Jesus não nos libertar, por isso hoje é uma psicologia espiritual maravilhosa. A Renovo tem que ser um lugar onde nós temos que ser aqui mais inteligentes. Meu Deus, eu preciso decidir por mim mesmo. Não sou encabrestado, eu sou liberto por Jesus Cristo para tomar as minhas decisões, na minha família, na minha pessoa, em relação aos meus filhos, na minha tranquilidade de saber que na minha casa não existem filhos reprimidos, nem marido nem mulher, são todos libertos em Cristo Jesus. E deixa Deus processar, deixa Deus fazer. Deus faz muito bem feito. O tempo é dele, a ação é dele, o jeito é dele, o operar é dele. Cabe a mim é descansar nele. Estava no hospital, minha filha com 5 vértebras partidas, a médica dizia não pode mexer, e ela tem que fazer um aparelho, mas que custou um dinheirão, que era um robô assim, ela ia ficar uns 6 meses com aquele aparelho, deitada, e eu no hospital desesperado, agoniado, até que um dia eu falei, Senhor, eu vou entregar minha filha. Entreguei mesmo, falei, não sei se ela vai ficar tetraplégica, se ela vai morrer, se ela vai viver, eu entrego a minha filha nas tuas mãos e descanso. O que o Senhor fizer está bem feito. Eu amo minha filha, eu amo o Senhor, me dá paz no coração. Eu estou naquele calorzão no Sorocaba, lá no Brasil, de repente um vento soprou, um vento fresco, soprou no corredor daquele hospital, bateu aqui no meu rosto. O Espírito Santo falou, descansa, porque ela está nas minhas mãos. Descansei, meu amado irmão, dormi aquela noite maravilhosamente bem, e minha filha se levantou, está aí firme, andando, cheia de saúde, pregando o Evangelho. Hoje ela comunicando de manhã comigo que quer, através da rede social, escrever, ela gosta de escrever, testemunhar o que Deus está fazendo na vida dela. E Deus está trabalhando, tranquilo. Você já viram aqui apresentar filhos do púlpito? Filho do pastor, pastorzinho, sabe aquele negócio? E não tem hierarquia, não tem dinastia. Meu filho tem que ser pastor, substituir eu no ministério. Isso é loucura, isso é coisa de crente, manias de crente. Já disse para vocês, o lugar onde tem mais louco por metro quadrado é a igreja evangélica. Temos que ser livre disso, amados. Vocês já perceberam? Você não vê aí, é muito difícil você viver aí, porque não é você exclusivista, não, é rodada. Eu estou rodado. Tem conferência, vou conferenciar com Jesus Cristo, ouvir dele, primeiro ouço dele. Claro que ele tem homens especiais, ele tem homens e agentes especiais no planeta Terra, mas eu vos digo a você, esses agentes especiais, geralmente, queridos, um segredo, são anônimos, não estão na mídia, eles caminham no deserto. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, aleluia. Esses que trabalham e fazem, amém? 4.4 para encerrar. Já falou, né? Não. Então 4.4 razão, pensar, decidir, agir para si mesmo. E por si mesmo, olha, o homem teria a razão de pensar, de elaborar, de decidir para si e por si mesmo. Amém? E o 4.5 tem? Resumo. Resultado, morte espiritual. Ele quer que termine já. Resuma, pastor. Já resuma aí. Resultado, morte espiritual. Amém. Amém. Queridos alunos, Deus abençoe vocês nessa aula. Essa aula chegará aí pelas vias, né, do YouTube e vai chegar até vocês. Que Deus abençoe. Alunos queridos aqui, graça e paz. Tenham uma final de quarta-feira abençoada em nome do Senhor.